todos. Então, nós estamos falando a respeito do poder de Deus e do seu amor. E isso é muito bom, quando a gente fala do poder de Deus e do seu amor. O nosso tema, que a gente não pode esquecer nunca, é impossível, mas Deus, nós cremos nisso, né? E nós vamos falar isso, né, até Jesus voltar, né? Que essa é a realidade. O nosso mundo, o nosso viver por Cristo, ele envolve o sobrenatural. E é como a nossa irmã Dorli falou aqui no começo, na palavra introdutória, né? Que nós não podemos nos amoldar a esse mundo, né? Porque lá tudo é assim, né? Mas quem serve a Deus é diferente. Quem confia no Senhor é de outra forma. A gente crê nisso. Abra sua Bíblia em João, lá no capítulo 6, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um momento aqui com a vida de Jesus, e que vai nos ensinar também a respeito de fé, e onde deve estar o nosso coração diante das circunstâncias, né? É um texto do Evangelho, quando Jesus ele está realizando milagres, e ele atravessa o mar. Depois desse episódio aqui, tem uma passagem, né? E a história ela meio que continua depois. Mas eu queria que você acompanhasse, está ali na tela o texto também na Bíblia Viva. Você pode acompanhar a leitura e acompanhar na sua Bíblia, se você quiser. Capítulo 6, do versículo 1 em diante, diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades, e uma enorme multidão o estava seguindo, a todos os lugares aonde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos em volta dele. Estava próximo da comemoração anual da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam o monte, procurando por ele. Voltando-se para Filipe, perguntou: Filipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele estava colocando Filipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Curva sua cabeça por um instante, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti esta palavra, colocamos diante de Ti as nossas vidas, e pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade. Que o Senhor, ó Pai, venha nos ensinar nessa noite, e que tudo aquilo que venha como ensino ao nosso coração, possa não ser somente algo para sermos como ouvintes, mas que sejamos praticantes de tudo aquilo que ouvimos. Que o Senhor nos dê graça para isso. É o nosso pedido e oração em nome de Jesus. Amém? Quando eu leio esse texto, vejo esse momento aqui que é relatado, eu vejo algumas coisas, porque aqui, coisas que chamam a atenção nossa, é que ele fala que a enorme multidão o estava seguindo em todos os lugares onde ele ia. E aí, quando a gente fala de multidão, a gente fala de pessoas, cada uma com uma motivação. E normalmente multidão tem a ver com essa situação, né? Pessoas no meio dessa multidão fariseus, no meio dessa multidão curiosos, no meio dessa multidão pessoas ali convictas, com fé, outras curiosas, outras sem fé, outras somente com interesse, né? Algumas ali estavam ali, e a gente vai ver depois que pelos milagres que ele fazia, porque ele curou doentes, eles foram lá para conferir. Outros porque ele dava pão, né, porque acontecia umas coisas diferentes. Então, a multidão ela era muito grande que seguia Jesus aqui, né? Os sinais miraculosos, eles traziam essa multidão. E aí o texto ele diz que quando Jesus ele está chegando num lugar alto, ele começa a ver toda aquela multidão se aproximando dele. Um pouco antes, Jesus está falando, no capítulo 5, ele está falando sobre a fé e falando sobre aqueles que ouviram Moisés e falavam muito sobre Moisés, mas que o Senhor confronta eles dizendo: olha,
se vocês obedecessem e crescem na palavra que Moisés deu, vocês creriam em mim, né? Vocês creriam na minha palavra, né? Porque era um cumprimento daquilo que foi dito. Então, vem vindo de uma exortação a respeito de fé e confiar naquilo que Deus estava fazendo através de Jesus. Mas aí o Senhor Jesus, ele senta nessa montanha, ali naquele lugar alto, e ele começa a ver toda aquela multidão chegando, e aí ele olha para um dos seus discípulos, e esse discípulo aqui no texto está falando Filipe, né? Aí um pouquinho mais adiante eu quis corrigir, coloquei Felipe, né? Mas aqui nessa versão está Filipe, né? E ele olha para Filipe e ele faz essa pergunta para Filipe, né? Onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Então, algo que me chamou a atenção e que eu até grifei aí no telão, é que o Senhor ele estava colocando Filipe à prova. Então, ali havia havia um propósito para Jesus fazer essa pergunta para Filipe. Mas o texto é muito interessante porque ele diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Então, a situação estava sob controle, mas ele queria trazer o discípulo para perto e trazer o discípulo a uma resposta para aquela situação. E aí eu trouxe para nós como tema hoje, para nós meditarmos, impossível, mas Deus pode transformar impossíveis em milagres. Amém? Você crê nisso? É impossível, mas Deus pode transformar impossíveis em milagres. Por que a gente fala isso? Porque você seguindo o texto, a partir do versículo 7, ele continua ali na tela para a gente acompanhar, ele fala assim, Filipe respondeu, seria preciso uma fortuna, 200 denários não seriam suficientes para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão. Então um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, falou, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, que adianta isso para toda essa multidão? E Jesus ordenou, digam para todo mundo assentar-se. E todos eles, só os homens, eram aproximadamente 5.000. Sentaram-se no gramado do monte. E assim Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre o povo. Depois disso, fez o mesmo com os peixes. E todo mundo comeu até ficar satisfeito. Amém? Esse é um milagre maravilhoso diante de uma grande impossibilidade. Um denário era um dinheiro, né? O denário deu origem, na nossa língua portuguesa, à famosa palavra dinheiro, né? Que nós temos hoje, e que a gente de vez em quando fala dele, né? Dinheiro para cá, dinheiro para lá, né? E o denário é o pai começou lá na história do dinheiro, né? O denário. E o denário, o que ele era? Ele era um dinheiro, né? Eram 10, tem um outro nome lá, de um valor menor, que representava um dia de trabalho, um dia cheio de trabalho. E aí o Filipe, ele fala para o Senhor que para alimentar toda aquela população que estava ali, aquela multidão, ele precisaria muito mais do que 200 denários. Muito mais que isso. Então ele estava falando assim, mesmo que nós trabalhássemos aí uns 6 meses, a gente não ia conseguir alimentar todos eles, para dar um pedaço de pão. Então, essa era a situação impossível de ser resolvida naquele instante. Até para Filipe,
ele era uma pessoa que a sua origem, a sua residência não era tão longe. Ele morava na região de Betsaida, ali 15 quilômetros. Então, vamos dizer que ele poderia até ter alguma solução, mas ele não tinha. Ninguém tinha solução para aquele problema ali, que Jesus lançou para eles. Uma multidão só de homens, 5.000, sem contar mulheres e crianças. Então, era muita gente que se aglomerou, porque as multidões elas vinham acompanhando Jesus. E Jesus ia fazendo os milagres e ia cada vez somando mais. Então, eles iam seguindo Jesus até que chegou naquele ponto que a montanha ela estava ali, aquele monte estava tomado de gente. Tudo e Jesus olhando, se compadecendo deles e vendo naquilo uma oportunidade para ele aumentar a fé do seu discípulo. Eu creio nisso, que havia ali um propósito de Deus para a vida deles. Seria possível àqueles discípulos, depois de verem tantos milagres, terem fé suficiente para alimentar a multidão? É uma pergunta, né? Será que seria possível isso? Jesus estava provando eles, porque eles já tinham visto muita coisa acontecer. Se você voltar aos capítulos, você vai ver quanta coisa que estava acontecendo, quanto milagre estava acontecendo. E aquele momento ali era mais um momento de milagre. Só que a gente vê a reação dos discípulos, e eu queria que a gente vai aprendendo, porque o propósito de Jesus não era produzir pão, né? Jesus não estava com o propósito de nem abrir padaria, nem ser padeiro. Não era essa a proposta. Apesar de que tinha muita gente que seguia ele por causa do pãozinho, não é? Mas não era a proposta. O propósito de Jesus não era produzir pão. O propósito era produzir fé. Amém? O propósito era produzir... Dá para trocar aí? Olha lá. O propósito era produzir fé para a salvação e plena satisfação do homem em Cristo. Era esse o propósito daquele momento, não é? Produzir fé para a salvação e plena satisfação do homem em Cristo. Era esse o objetivo. Jesus, ele é o verdadeiro pão que veio do céu para matar a fome do coração do homem. Por que eu falo isso? Porque se nós seguimos esse capítulo 6, um pouquinho lá diante dele, no versículo 30 até o 35, eu coloquei aí na tela também, a gente vê que teve esse episódio da multiplicação, e aí Jesus ele foi e ele deu uma distância, e a multidão foi atrás. E aí quando a multidão vai atrás dele, a partir do versículo 30, no próprio capítulo 6, diz assim, num dos questionamentos, eles responderam: o Senhor deve nos mostrar mais sinais miraculosos, se quiser que nós creiamos no Senhor. O que é que o Senhor pode fazer por nós? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como dizem na Escritura. Ele deu ao povo pão do céu. Jesus disse: não foi Moisés quem deu o pão do céu? Foi meu Pai. Agora, ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu. Porque o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu, e é Ele quem dá vida ao mundo. Senhor, disseram eles, dê-nos desse pão todos os dias da nossa vida. Né? Aí Jesus respondeu para eles. Então Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus ele estava aqui propondo algo mais excelente, e a multiplicação dos pães e do peixe tinha a ver com esse propósito. Eles não creram que Jesus era tudo o que eles precisavam. Eles achavam que o que eles precisavam realmente era aquilo que as mãos
de Jesus produzia, que era o alimento, que era o físico, que era o sustento físico, que eram as coisas dessa vida. E Jesus estava oferecendo algo muito maior, muito mais profundo para o coração deles. E aí eu creio que o desafio da nossa fé, diante das impossibilidades, ele revela Deus e seus propósitos para o nosso coração. Eu creio nisso. Eu não sei qual que é o impossível da sua vida hoje, eu não sei o que tem te motivado a seguir Jesus, a buscar Ele, mas Ele tem oferecido para nós algo muito mais excelente do que a simples resposta a um impossível nosso terreno. Ele tem o pão vivo que desceu do céu, é a sua própria presença que transforma o nosso ser e que nos satisfaz. E aí mesmo que a resposta ela não venha da forma que eu gostaria, eu estou satisfeito em Jesus, porque o maior bem eu já conquistei, que é a salvação, que é conhecê-lo. E isso é suficiente. Essa suficiência em Cristo, ela me ajuda a caminhar. Porque as coisas, elas vêm e elas vão. As pessoas, elas passam, e esse mundo e a nossa natureza humana, física, ela é muito frágil e sensível, e nós adoecemos, e nós envelhecemos, faz parte da vida. Existem processos da vida, né, que não foram isentos, nós não fomos poupados desse processo da vida. Então, essas coisas elas continuam nos seguindo. Agora, se isso for o bem mais precioso para mim, e eu não entender que é muito mais do que um pão que se multiplicou, é muito mais do que um peixe, né, que se multiplicou, muito mais do que isso, é o pão vivo, é Jesus, é a presença dEle, é a satisfação dEle no meu coração, a gente vai viver uma vida muito rasa, muito sem sentido, porque as coisas elas vêm e elas vão. Nós oramos e buscamos a transformação, a cura, sim, e o Senhor Ele cura, sim, o Senhor liberta, sim, o Senhor transforma, sim, o Senhor realiza milagres, sim, o Senhor prospera, sim, o Senhor prospera, o Senhor abençoa, abençoa, o Senhor livra, livra, mas não é só isso, existe algo muito maior, que é eterno, que é a sua presença plena em nós, e a satisfação que só ela produz, porque eu posso estar passando por qualquer situação, mas se Jesus Ele está comigo, eu passo bem, eu consigo passar, porque Jesus está comigo. Então, esse valor, né, no desafio da nossa fé diante da impossibilidade, é ver os propósitos de Deus sendo trazidos ao nosso coração. Situações humanamente impossíveis devem nos levar a reconhecer que Ele é tudo o que mais precisamos. É isso. A situação impossível da nossa vida, ela deve nos levar a enxergar que Ele é tudo o que nós mais precisamos. Mais do que essa situação impossível que nós estamos vivendo. Que Ele pode agir sim, mas é muito mais. Eu queria que você pudesse compreender isso, sabe? E os seus olhos irem mais adiante do que essa situação momentânea que nós vivemos. Porque ela é momentânea. Existem momentos de vales, momentos de montanha. E eu creio que se você está no momento de vale, o momento de montanha está chegando. Eu creio nisso, né? Deus Ele prepara o nosso caminho. Mas existe alguma coisa melhor e mais excelente que a gente precisa olhar, além dos vales, além das montanhas, que é a nossa esperança, que é o Senhor Jesus. Só Ele satisfaz. Não tem mais nada que possa nos satisfazer. Quando a gente percebe isso, a gente vê que existe um cuidado de Deus, como tinha um cuidado do Senhor com seus discípulos. Era como se fosse uma escola, ali onde Jesus estava ensinando eles a respeito do reino, e naquele momento ali, Jesus sentado naquela montanha, olhando aquela multidão, ele viu naquele momento ali uma oportunidade
para ele ensinar os seus discípulos. E aí a gente vê Jesus, ele colocou seus discípulos em uma situação humanamente impossível e perguntou: e agora? Que faremos? E aí ele espera a resposta de cada um. Eu vejo nesse texto que cada um responde de um jeito. O Felipe, que eu mudei o nome dele, né, que era Fia, eu pus Fê, né? O Felipe, ele cria no trabalho e no dinheiro. E ali estava a resposta e solução para todos os problemas. O que ele falou quando ele vê essa situação do... Felipe respondeu assim, ó: seria preciso uma fortuna. Quer dizer, ele pegou como se ele tivesse, se existisse naquela época, né, uma calculadora, e ele começou a olhar a quantidade de pessoas, começou a somar na calculadora, né? Vezes tanto, cada um come tanto, e ele foi fazendo as contas. E aí ele foi calculando, e ele falou assim: peraí, ó, se eu tiver 200 denários ainda não dá. Quer dizer, se fosse um pouco menos, quem sabe a gente não fazia uma vaquinha aqui, né? Cada um dava um pouco, né? E a gente pagava a refeição para todo mundo. Então, o Felipe, ele estava nessa parte, né? De pensar nessa questão do financeiro, né? Ele cria no trabalho e no dinheiro. E ali estava a resposta e a solução para todos os problemas. Aí eu coloquei ali 3 pontinhos e escrevi assim: será? Será que a solução para os nossos problemas, será que a solução para os nossos impossíveis está numa calculadora? Está num salário no fim do mês? Está num empréstimo em um banco? Está em, de repente, angariar fundos com amigos? Ou trabalhar mais? Ou fazer hora extra? Será que a nossa resposta, e será que era a resposta que Jesus esperava dele? Era essa? Qual será que era a resposta que Jesus esperava de Filipe nessa hora, né? Será que Jesus queria realmente que ele fizesse fazendo conta lá? De quanto ia custar aquilo? E quantas vezes, irmãos, que nós nos pegamos nisso? Que, diante da impossibilidade, a gente começa a fazer conta. Diante da impossibilidade, a gente começa a crer naquilo que a gente pode conseguir angariar de recurso. E eu creio que, aqui como realmente o texto mostrou, né, essa resposta de Filipe, ela não serviu para nada. Porque não era a resposta. Ele deu ali a sua opinião, né, o seu comentário, mas seu comentário não seguiu adiante. Porque não é no trabalho e no dinheiro que você vai encontrar a resposta. A resposta para a nossa alma, a resposta para a alma batida, a resposta diante da impossibilidade, ela está em Jesus. Ela está em Deus. Não tem outra riqueza maior. Mas a gente não pode pensar em dinheiro? Pode. Mas não deixa ser o mamão na sua vida. Não deixa ele dominar seu coração. Ele tem que ser servo, não senhor. Né? Amém? O denário seu não pode ser senhor na sua vida. E aí a gente vê uma outra situação, porque vem um próximo comentário, que é do André. Se você voltar lá no texto, a gente vai ver aqui que, depois que tem essa resposta de Filipe, aí o texto fala assim: entrou um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, e falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Não vai dar para nada. Mestre, não vai dar para nada. Né? Ele fala aqui, ó: mas que adianta isso para toda essa multidão? Então, a resposta de André para a situação, ela acabou sendo carregada até de pessimismo, né? Porque ele trouxe o que ele achou,
né? Ele foi catando lá, ele só achou isso lá no meio. O povo estava sem comida mesmo, né? E estavam seguindo Jesus e estavam muito famintos. E eu não sei como que esse menino aguentou guardar esse lanche e ninguém vê, né? Porque ficou com ele lá. E aí a gente olha para André, irmãos, e eu vejo uma outra situação aqui. O André, ele cria no potencial humano e no que podemos realizar com as próprias mãos. Ele foi atrás de algo e achou o menino, com 2 peixes e 5 pães. Será que era uma quantidade suficiente para resolver a situação? De forma alguma. E muitas vezes a gente também, da mesma forma, a gente vai procurando alguns caminhos para a gente tentar solucionar as coisas. E até a gente acha alguma coisa, mas não é suficiente. É que nem aquele negócio do vazamento, né? E você pega e fica procurando, você acha os chicletes. Daí você fala, deixa eu tampar o buraquinho aqui que está vazando com os chicletes, né? Você resolveu com uma coisa que não vai dar certo. Não é assim? Alguém já fez isso aqui? Antigamente, quem é que teve Brasília? Lembra da Brasília? Brasília amarela, aquelas coisas? Hã? Todo mundo teve uma Brasília aqui, né? Pessoal mais velho. Eu tive uma Brasília também, moço. E Fusca? Fusca tinha mais Fusca aqui, gente. Né? Eram os carros do momento, Brasília e Fusca. Gente, pensa em carro que você resolvia de qualquer jeito, né? Quebrava o cabo do acelerador lá, você amarrava um arame lá, estava tudo certo, ia embora. A gente dava um jeito, né? E às vezes a pessoa fica dando jeito, né? Vamos dar um jeito aqui, né? Amarrar um arame, grudar um band-aid, colocar um chicletes, Durepoxi. Já resolveu, quebra uns galhos por aí, né? Tem gente que tem torneira até hoje, faz mais de 20 anos que ele arrumou a torneira com a Durepox, está até lá hoje, né? A Durepox é centenária lá na torneira, né? Quebrou o galho lá e ficou, né? Gente, não resolve, definitivo não resolve. E o André aqui, ele fez uma proposta, ele tentou achar uma solução, mas foi uma solução que não resolve, porque a solução dele foi focada todinha no potencial humano. O que o homem pode fazer? O homem pode achar alguém que tenha um lanchinho. E o homem achou alguém que tinha um lanchinho. Só que isso não resolve. Porque se você calcular a quantidade de gente que tinha lá, com a quantidade de lanche que tinha, não ia dar certo, não é? Mas aí a gente vê esse terceiro personagem, que não tem o nome dele, e eu coloquei o nome dele de Rapazinho, né? O rapazinho, ele com os seus 5 pães e 2 peixes, ele oferece o que tem, não é? Ele chega lá, o André catou ele lá no meio do caminho lá, mas ele, no fim, ele não falou, é meu. Esse aqui é da família, né? Ele fica comigo. Não, você não vê ele falando isso. E aí eu vejo nesse menino algo como se ele tivesse feito essa declaração. Troca para a gente aí, ó. A gente pode pensar que ele possa ter feito essa declaração aqui diante lá de Jesus. Ele poderia ter dito assim, ó: não sei se o que tenho será suficiente para alimentar essa multidão. Mas, se o Senhor quiser, comece um milagre a partir de meus 5 pães e 2 peixes. Essa podia ser a fala desse rapazinho, né? Eu não sei, esse aqui eu acho que não vai dar. Mas se o Senhor quiser, pode começar um milagre a partir disso aí. E aí eu creio que nisso há um caminho para a gente seguir, irmãos, para a nossa vida com o Senhor. Situações humanamente impossíveis revelam em que depositamos nossa esperança e nossa fé. Eu queria te convidar a se colocar de pé, e eu queria que você pensasse um pouquinho. O que uma situação humanamente impossível, o que ela revela sobre o seu coração? Uma situação humanamente impossível. O que ela revela? Você se comporta que nem Filipe, que fica lá fazendo conta e vendo que não vai dar,
que vai precisar trabalhar demais, fazer hora extra, fazer, né, vender licença, fazer de tudo, né? Ou você reage como o outro moço aqui, o André, né? E vai procurar achar um jeitinho lá para resolver a situação, dar um jeitinho, procura num potencial humano. Qual que é a reação? Né? Porque vai revelar seu coração. Eu não sei se você fica pessimista, que nem o André, ou como que teu coração reage diante disso. Mas eu creio que as situações impossíveis, elas devem nos fazer ir a Deus com os 5 pães e os 2 peixes de nossa vida. É isso que nós temos. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. É isso que nós temos. É a nossa vida, irmãos. Nós não temos mais que isso. Nós só temos isso. É só isso que nós temos na nossa mão. E agora nós estamos diante de Jesus. E é isso que nós entregamos para Ele. E falamos, olha, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida, só o Senhor que tem caminho para seguir, só o Senhor que tem palavra, só o Senhor que tem direção. Eu quero colocar diante de Ti, quero colocar diante de Ti esses 5 pães, esses 2 peixes, que são a minha vida. E eu terminei com essa frase novamente que nós começamos. É impossível, mas Deus pode transformar impossíveis em milagres. Eu te desafio nessa noite a crer. Eu desafio você nessa noite a confiar. E aquilo que você tem, que você venha colocar diante do altar do Senhor. Coloca teu coração, fala, Senhor, eu só tenho isso. Olha, eu só tenho essa fé pequenininha aqui, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Porque ele fala, ó, se a sua fé for do tamanho, chegar a esse tamanho de um grão de mostarda, você vai poder falar para esse monte, ó, lança-te ao mar, e esse monte será lançado. O Senhor não requer de nós uma fé grande, mas o Senhor espera de nós fé. E eu quero que você nessa noite tenha fé. Tenha fé diante daquilo que você busca no Senhor. Tenha fé diante dos impossíveis. Mas creia que mais do que tudo, o que nós precisamos é do Senhor Jesus em nós. Vamos adorar o Senhor? E você que quer dar um passo de fé nessa noite, trazer aqui seus 5 pãezinhos de cevada e seus 2 peixinhos, que você venha aqui na frente, em nome de Jesus.